Você sabe qual é o seu maior desafio? Qual é o seu maior desafio? Qual é o nosso maior desafio? Você sabe qual é? Talvez para alguns seja exatamente, pastor, de vencer um obstáculo que está na minha frente, alguma coisa que eu quero vencer e não consigo vencer, alguma coisa que eu quero me libertar e não consigo me libertar, alguma coisa que eu desejo fazer muito e não consigo fazer. Enfim, nós poderíamos agora, cada um de nós, falar qual é o maior desafio da sua vida hoje. Eu quero falar sobre isso. Eu quero dizer que o maior desafio de todos nós, de todo ser humano, de toda pessoa na face da terra, preste bem atenção nisso, o nosso maior desafio na vida é o nosso coração. E esse é o tema da mensagem de hoje. O meu coração. Vamos lá? 1, 2, 3. Fica até mais bonito aqui, né? Estou acostumado com a televisãozinha ali do lado, mas agora aqui está... Jesus, parece que dá mais unção na gente, né? Cadeirinha, gente. Você vai pensar que o objeto ali tem unção. Aqui tem unção, é o poder de Deus que está sobre nós, amém? O meu coração, o meu maior desafio. Vamos lá de novo? O meu coração, meu maior desafio. Irmãos, a Bíblia diz que as saídas da vida têm como fonte o nosso coração. É o que a Bíblia afirma. Então, tudo começa onde, pastor? Tudo começa aqui, no nosso coração. Precisamos vigiar o nosso coração. Porque quando nós não vigiamos o nosso coração, nós fazemos coisas erradas. Porque tudo sai do nosso coração. Olha o que diz Salomão em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, é a Bíblia que está falando. É Deus que está falando conosco. Se há alguma coisa nessa vida que você deve guardar, é o quê? É porque Ele é o seu maior desafio. Porque todos os desejos, sentimentos, tudo sai do coração. Ou seja, a Bíblia usa a expressão fontes da vida. Então, a fonte da vida sai do nosso coração. E Salomão, o homem mais sábio da terra, ele falou e disse exatamente assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, o nosso viver. E aí é que, na maioria das vezes, as pessoas se perdem, porque elas não guardam o seu coração. E pastor, o que é guardar o seu coração? É praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Porque se eu quero guardar o meu coração, aonde que eu vou guardá-lo? Como que eu vou guardar o meu coração, pastor? Não entendo essa linguagem. Guardar o coração, mas o coração, como que eu faço para guardar o coração? A Bíblia é interessante, porque ela usa uma figura e fala em guardar. Quando você quer guardar algo de muito valioso, que vale muito para a tua vida, você guarda onde? Aonde? No cofre. Você dá a senha desse cofre para alguém? Não. Por quê? Porque aquilo é muito valioso. Aquilo, pastor, para mim, né, é valiosíssimo. É assim guardar o coração. E aonde eu guardo o meu coração? Na palavra de Deus. Não guardo o meu coração na palavra do homem, na palavra daquele que escreveu aquele livro. Não guardo o meu coração na palavra do meu amigo, na palavra da minha amiga. Não guardo o meu coração nas pesquisas que tem por aí. Não guardo o meu coração no valor do dinheiro. Não guardo o meu coração, pastor. O meu coração está guardado na palavra de Deus. E aí, querido, eu não tenho dúvidas nenhuma que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Todas as suas decisões, todas as suas escolhas serão escolhas certas, decisões certas.
a começar pela sua caminhada, pela sua vida emocional, sentimental, espiritual, financeira. Tudo vai ser exatamente assim. Se você guardar o seu coração aonde? Aonde? Aonde eu guardo o meu coração? Na palavra de Deus. Agora deixa eu ler um texto com vocês, para ver se você consegue entender isso. O texto está em Lucas 6, que diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Não julguem, vocês não serão julgados. Olha o que o texto está falando, é de julgamento. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Interessante, irmãos, que quando a gente olha esse texto sagrado, deixa o texto aí. Você está vendo alguma expressão, algum termo ali relacionado a dinheiro? A Bíblia está falando alguma coisa de dinheiro ali? Mas quando se usa aquela expressão, dar e vos será dado, na tua cabeça já vem o quê? Dinheiro. E não é. A Bíblia não está falando sobre dar dinheiro, a Bíblia está falando sobre dar perdão, dar amor. Você está entendendo? Quando você dá algo que você quer receber em troca, meu querido, isso vai ser uma medida transbordante na tua vida. Quando você dá algo, sabe, que realmente você quer também receber aquele algo, quem que não dá perdão se você quer receber perdão? Quem não dá amor se quer receber amor? E é isso que a Bíblia está dizendo. E aí lá em Coríntios diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então o que é adoração, pastor? Adoração é o ato da entrega. Quando eu dou. Estamos fazendo o que aqui? Nós estamos dando, entregando. Uma pergunta simples que eu quero fazer, né? E que muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, a igreja está interessada no meu dinheiro. Não, a igreja nunca está interessada no seu dinheiro. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado no seu coração. Nós tivemos aqui uma conferência, Fé e Finanças. Gente, que conferência foi essa? Quem aqui teve o privilégio de participar? Levante a mão. Foi sensacional. Foi a primeira conferência nossa. Como que Deus abriu os nossos olhos, como que Deus destravou muita coisa. E a gente sempre vai aprendendo. Não é porque eu tenho 38 anos que eu sou pastor que eu deixei de aprender. Que Deus deixou de me revelar coisas novas. Nós sempre estamos recebendo coisas novas de Deus. Então, quando a pessoa diz assim: pastor, porque o dar, né? Porque o nosso princípio nunca é dar, sempre é receber. Agora o de Deus não, o de Deus é sempre dar. Você já viu alguém chegando perto de Deus falando assim: Senhor, eu vou te dar isso? Normalmente qual é a nossa oração? Senhor, me abençoa nisso, Senhor, me abençoa naquilo, Senhor, ajuda meu filho, Senhor, cura isso daqui. Não é verdade? É sim ou não, gente? Sim ou não? Normalmente as nossas orações, quando nós nos chegamos a Deus, é para pedir, é para receber e nunca para dar. Parece que é um relacionamento, né, disfuncional. Porque quando há uma aliança de casamento, eu e Deus, Deus e eu, tem duas coisas importantes. Ele me dá, eu recebo e eu dou. Você está comigo aqui? Então essa é a visão que Deus nos dá pela sua palavra. Veja, quando a Bíblia fala em graça, graça é dar. Não importa se eu vou receber, eu estou dando. Para a glória de Deus.
Em nome de Jesus. Não tem como eu falar sobre casamento se eu não falar sobre dar. Como, pastor? Porque, irmão, casamento é a doação de um para com o outro. Não tem como eu casar, eu estar casado com a Cláudia, 36 anos, e só ela dá e só eu recebo. Não existe esse tipo de relacionamento. Esse relacionamento não se sustenta. Esse relacionamento não avança, esse relacionamento não tem abundância nele, não tem amor nele. Por isso, igreja de Jesus que está aqui reunida nessa noite, em nome de Jesus, aprenda isso, deixa Deus falar o teu coração. Comece a se relacionar com Deus e olhar para Deus num casamento em que você também tem disposição de se doar. Em nome de Jesus. Porque eu não tenho como pregar num casamento ou sobre casamento sem falar que um tem que doar ao outro. Em nome de Jesus. Aleluia. Então existe essa conexão que é muito importante. Interessante que Jesus, uma certa ocasião, disse assim: onde estiver o seu tesouro, ali também está o quê? O seu coração. Isso reflete muito aonde o nosso coração está. Aonde o nosso coração está. E existe essa conexão, né? Interessante que deixa eu te perguntar uma coisa. Deus, Ele tem acesso à sua carteira. Ah, pastor. Então deixa eu melhorar essa pergunta. Você tem acesso à carteira de Deus? À abundância de Deus? Você tem acesso? Você vai dizer para mim assim: tenho, pastor, pelo sangue do Cordeiro eu posso chegar ao Pai. E a Bíblia diz que tudo que eu pedir em nome de Jesus, crendo, o Senhor vai me dar. Então você tem acesso. E você permite Deus ter acesso à sua carteira? Ou sua carteira é só sua? É só para reflexão, porque onde está o meu coração, gente? Você quer seu coração no reino de Deus? Seu coração está no reino de Deus. Se ele está no reino de Deus, o seu tesouro está no reino. Vou repetir: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o quê? O seu coração. Muitas vezes encontramos pessoas que o coração delas não está no reino, está nas pessoas. Ela não está no reino, está nas pessoas. E aí elas não conseguem caminhar, avançar, ter vitória na vida, porque o coração delas não está no reino de Deus, está nas pessoas. E a Bíblia diz: não buscai primeiro o reino de Deus. Não diz buscai primeiro as pessoas. Não atentai primeiro às pessoas. Não ouçam primeiro as pessoas. Não se entreguem primeiro às pessoas. Primeiro você tem que ouvir e estar sintonizado com o reino de Deus. Entregar para o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. E aí a Bíblia nos garante que todas as coisas nos serão acrescentadas. Todos nós aqui estamos esperando que Deus nos acrescente alguma coisa. É verdade ou não? Quem está esperando que Deus lhe acrescente alguma coisa? Tem coisas da nossa vida que nós queremos que Deus acrescente. Então Deus está falando assim, é simples. É só você buscar o meu reino em primeiro lugar. Esse é o modelo. Interessante, irmão. Mas nós temos dificuldade com isso. Igreja, reino, reino, igreja. Pastor, as duas coisas não se misturam. Não, as duas coisas se complementam. As duas coisas estão juntas. Então eu busco o reino de Deus, então me entrego.
Quando ele fala buscar primeiro o reino dele, é se entregar para o reino dele. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele está falando assim, ó, primeiro eu. Numa certa ocasião, Jesus veio com uma palavra tão forte que os discípulos ficaram espantados, os outros foram embora. E ele disse assim: olha, se você amar mais o seu pai, mais a sua mãe, mais o seu irmão, mais o seu filho, mais a sua filha, do que a mim, você não pode ser meu discípulo, você não pode entrar no meu reino. E aí Pedro disse assim: mas Senhor, nós demos tudo pelo Senhor, nós fizemos tudo pelo Senhor, nós estamos fazendo tudo, e nós? Aí Jesus disse para Pedro assim: se você me ama mais do que a todos, do que tudo isso que eu falei, vocês receberão muito mais agora aqui nessa vida e muito mais na outra vida. Ou seja, e são palavras do Senhor, irmãos. E eu sei que você acredita nisso. E eu sei que você quer viver isso. Você sabe quantas vezes a palavra crer aparece na Bíblia? Quantas, pastor? 270. Você sabe quantas vezes a palavra oração aparece na Bíblia? Quantas, pastor? 371 vezes. Agora, se espantem, olha aqui para mim. Sabe quantas vezes aparece a palavra amor na Bíblia? Quantas, pastor? 714 vezes a palavra amor é citada na Bíblia. Agora, vocês vão se espantar mais ainda. Por quê, pastor? Para mim, pastor, acho que o amor aqui é tudo, né? É maior. Não, na Bíblia, a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Porque o amor, ele só é evidenciado quando há uma entrega. Quem diz que ama e não entrega, não ama. Você só mostra que ama quando você entrega. Está comigo aqui? Olha o que a Bíblia diz, que todo mundo aqui conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... vamos parar aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como que Ele amou? Se parasse aí o versículo, não teria razão esse amor. Ué, só falou que Deus ama? Não. Deus falou que ama o mundo de tal maneira que Ele deu. Qual a evidência do amor de Deus? A entrega, o dar. E não foi qualquer coisa que Ele deu. Ele deu aquilo que mais amava. Ele deu aquilo que era tudo na vida dele. Por isso que Abraão é sensacional, ele deu o filho. Deus pediu o filho a Abraão, Abraão foi e levou, traga no altar. Deus estava aprovando a fé de Abraão ou estava aprovando o amor de Abraão? Você entende por que a igreja tem tanta resistência em dar? Porque ela associa só o dar com o dinheiro. Mas interessante, que o dinheiro é a prova mais difícil que encontramos na nossa vida do dar. Eu posso dar tudo, mas eu tenho dificuldade de dar o dinheiro. Tanto é que tem muita gente hoje, nas internets da vida, que falam sobre essas coisas. Então, quando eu falo aqui, eu não dou porque Deus pede, eu dou porque eu amo. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. É tudo, é. Então por que eu vou ter dificuldade de dar? De semear? Eu não entendo muitas vezes as pessoas ficam brigando por causa disso. Mas eu sei que o dinheiro tem um poder grande. E Jesus falou sobre isso. Se há dois deuses que dirigem a vida de uma pessoa, ou é ele, ou é o Deus do dinheiro. A questão não está em ter o dinheiro.
Dinheiro é legal, é bom, mas as pessoas se apegam a ele. E quando você se apega a alguma coisa, é porque aquilo é mais forte do que qualquer outra coisa na tua vida. É o dinheiro. E esse é o cerne da mensagem de hoje. Tudo é uma questão de quê, pastor? Do coração. Tudo está nisso. E tem um texto da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês aqui, na medida que eu for falando, que ele traz 5 desafios de Deus para nós, do nosso coração. Quais são esses desafios, pastor, para o nosso coração? Vou falar. Se você quiser anotar, anote, mas eu vou falar porque eles são fortes, esses desafios. Primeiro desafio do seu coração: aprenda a lidar com o coração egoísta. E o texto está lá no Velho Testamento, Deuteronômio, diz assim, olha, verso 9: cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Olha só, ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. O que isso quer dizer aqui, pastor? O pensamento ímpio é o pensamento egoísta. Ele não quer dar, ele não quer doar, ele não quer ajudar. É o pensamento egoísta. E egoísmo é uma doença aos olhos de Deus, irmão. E o egoísmo destrói a nossa vida, destrói o seu casamento, destrói o relacionamento, destrói o seu sonho profissional. É o egoísmo. E é isso que a Bíblia está falando. No contexto judeu, todas as dívidas eram canceladas a cada 7 anos. E Deus está alertando o povo para que sejam generosos. Se você tem dívida, no 7º ano, com alguém, cancele essa dívida, perdoe essa dívida. Mas o coração é egoísta. Por que Deus teve que falar isso, pastor? Porque Deus sabe que o coração é egoísta. E quando o coração é egoísta, Deus tem que falar conosco. Deus está falando conosco aqui. Por quê, pastor? Porque nós temos um coração muitas vezes egoísta. Nós tratamos exatamente assim. Nós queremos receber, mas não queremos dar, não queremos abençoar. Por que é que Deus criou o dar? Deus criou o dar, irmão, para o nosso bem, porque o dar tira o egoísmo do nosso coração. Quando você dá, você tira o egoísmo, porque você tira de você para investir, para semear, para ajudar, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo aqui? Em nome de Jesus. Sabe esse negócio dos brinquedos agora, do Natal? Nós vamos ajudar duas associações, são mais ou menos 200 crianças que vão receber um brinquedo. Ah, pastor, sabe, aquela ideia, eu vou comprar para mim, para minha esposa, para os meus filhos, meu Natal e tal. Você não pode comprar para uma criança? Ah, esse é o coração egoísta. O coração egoísta, você só pensa em você. Você não consegue pensar no próximo que precisa. Eu não estou falando, eu estou falando isso porque esse é um desafio para nós. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil lidar com o coração egoísta. Porque nós nascemos assim, egoístas. Você entende isso, irmão? Nós nascemos egoístas. Você pode dizer isso. Eu nasci egoísta. Você já viu uma criança? Você ensina a sua criança, irmão, você ensina ela, dizendo assim, ó, meu filho, você não precisa ensinar o seu filho a compartilhar, a dar, porque isso é natural dele. É assim? Não. Você ensina, você tem que ensinar, não, compartilha com o seu amiguinho. Dá um pouquinho para ele, não é verdade? Por quê? Porque nós já nascemos com o coração egoísta. Nós pensamos em nós só. E pastor, mas eu recebi um novo coração. Então, esse novo coração, ele tem que ser tratado. Então, você tem que lidar com esse coração que ainda é egoísta.
Se eu recebi um novo coração, o coração do Pai, em nome de Jesus. Segundo desafio para o nosso coração. Esse é o nosso maior desafio, nosso coração. E qual é esse segundo desafio, pastor? Aprenda a lidar com o coração ansioso. Dele generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. É uma questão do coração, irmãos. Sabe aquela ideia que você tem medo de dar, você tem medo de ajudar, porque você fica ansioso, será que amanhã eu vou ter? Então você segura, você tenta controlar aquilo que Deus está mandando você dar. Lembra que nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus dá pão para a gente comer e semente para plantar. Então tem gente que só está recebendo pão, porque quando Deus dá semente, Ele não planta. Nós ouvimos isso aqui na conferência. Então tem muito crente que está recebendo pão. Deus dá pão. E ele come aquele pão. É a minha necessidade, pastor, amém. Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Mas Deus quer te dar semente para você plantar. E aí quando Deus te dá semente, você segura a semente, não planta. E essa semente apodrece na tua mão. E aí o que acontece, pastor? Quando você não semeia a semente que Deus coloca nas tuas mãos, como que ela vai dar fruto? Como que ela vai crescer? Uma semente de laranja dá um pé de laranja com 100 laranjas. Então você vai ter 50 laranjas para você e 50 laranjas para você compartilhar. Eu só estou usando a figura aqui para você entender. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E isso é importante. É o coração ansioso. Sei lá, pastor, se vai faltar. E cria aquela ansiedade. O que tem de gente hoje ansiosa, irmão, que precisa tomar remédio por causa da ansiedade. E aí Jesus diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes todas as coisas sejam conhecidas diante do meu Pai, com súplica, oração e ações de graças. É isso que Jesus diz lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Então por que eu estou ansioso? Se Deus está me pedindo, se Deus está falando comigo, por que eu não entrego? Por que eu não ajudo? Por que eu não compartilho? Por que eu não invisto? Não, pastor, porque eu posso. Não. É o ato de você crer, é um desafio para o seu coração. Amém? Ei, deixa eu te falar uma coisa, entrega nas mãos de Deus. Tem uma música que a gente canta, né? Como é que é aquela música? Me ajuda. Tem uma música que a gente canta que eu acho que ela é um pouco antiga. Antiga não, ela é um pouco lá da época. Entrega nas mãos de Deus e vai, não é isso? Como é que é, igreja? Vai, Stefano, é do seu tempo, vai, meu filho. Entrega nas mãos de Deus, deixa Deus tomar o controle dessas coisas na tua vida. Mas a gente quer controlar, por que a gente quer controlar? Por causa da ansiedade, o coração ansioso, ele quer controlar tudo. E aí ele tem medo de entregar, de dar, de ajudar, de se envolver. Pastor, é verdade. Ei, trata desse coração, é um desafio. Terceiro desafio, deixa eu adiantar aqui. Terceiro desafio, desenvolva um coração generoso. Olha o que o texto diz, Deuteronômio: dele com generosidade dos animais, do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Olha só, coração generoso. Deus quer que nós sejamos generosos. Nascemos egoístas, mas Deus nos dá um novo coração. Você está entendendo isso ou não, irmão? Deus nos dá o quê? Um novo coração. É como se Deus estivesse falando assim para o coração egoísta, o coração que não é generoso: ei, quando que você vai crescer e ter um coração generoso como o meu?
Entrega. Tem gente que muitas vezes fala assim: quando eu vou entregar, pastor, na igreja, eu não sei o que vão fazer. Rapaz, eu não estou entregando para a igreja, eu estou entregando pro Senhor. Quem vai cuidar daquilo ali é um problema dele com Deus, porque Deus, querido, vai olhar o teu coração, a recompensa vai vir pelo teu coração. O que vão fazer daquilo ali é um problema da pessoa e Deus que administra aquilo ali. Eu sempre entendi assim. Porque a minha aliança não é com o pastor da igreja. A minha aliança é com a palavra que Deus trouxe para o meu coração. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus, amém, querido? Existe um provérbio popular antigo que diz assim: o que guardei, vocês podem ler. Você tem. Olha como que é interessante esse provérbio. Aquilo que eu falei aqui no início, irmãos, o dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. É o teste mais rigoroso da nossa fé, é o dinheiro. Porque é o dinheiro que mexe com o nosso coração. Você está entendendo ou não, irmãos? Só para a glória de Deus e para alguns que estão aqui que de repente não conhecem o pastor, né? Para a glória do Senhor, não para a minha glória, mas para testemunho mesmo. Para você dizer assim: o pastor está falando de algo que ele não faz. Não, eu falo aqui com autoridade. Eu não falo aqui de coisa que eu não vivo. E a igreja é testemunha disso. Que há poucos meses atrás, Deus me pediu um apartamento, dei. Apartamento que eu ganhei do meu pai. Mês depois, Deus me pediu outro apartamento, dei. Tudo para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Está lá, agora estou orando a Deus para vender, porque não é mais meu. Na hora que vender, o dinheiro vai para onde, pastor? Vai para o reino de Deus. Amém? Um vai ser para investir na casa de Deus, o outro vai para missões lá na África. Um vale 230 mil, o outro vale 280 mil. Lá na região dos lagos, que meu pai deixou para mim. Por que eu estou dizendo isso? Para você não dar ouvido ao diabo, e o diabo soprar no teu ouvido: ele está falando isso, mas ele faz. Porque o dinheiro não é o meu Deus. Você está entendendo isso ou não, irmãos? E é essa verdade que eu estou ministrando para o seu coração. Eu não estaria aqui ministrando isso se eu não tivesse autoridade para falar para você. A sua generosidade com a igreja não é despesa, é investimento celestial com retorno eterno. É isso aí, ó, que você está lendo ali, ó, aqui. Está lendo aqui, irmão? A sua generosidade, essa frase, pastor, é da conferência que nós participamos. Eu peguei essa frase e coloquei aqui. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e rejeitou o próprio Caim e aceitou Abel e a oferta de Abel? Por quê, pastor? Porque Deus não estava olhando para o valor da oferta. Deus estava olhando para a atitude do coração de Abel e de Caim. Abel deu o melhor das primícias. Caim não. Veja como que é a coisa interessante. Por quê, pastor? Porque a generosidade reflete quem nós somos. Como que é o nosso coração? Aonde está o meu coração? Amém, irmãos? Quarto desafio para o nosso coração. Meu coração é o meu maior desafio. Desenvolva um coração que? Fala, agradecido. Lembre-se de que você foi escravo no Egito, que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Irmão, nós precisamos ter um coração agradecido. De onde que Deus me tirou? De onde que Deus tirou você? Você que já é transformado, redimido pela palavra, você que é salvo, liberto. Nós vivíamos nas trevas, nós vivíamos sob o controle de Satanás, do reino das trevas. A Bíblia diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho dele, aleluia. Outrora nós não éramos nada, e Deus então nos trouxe e nos tornou príncipes dele, aleluia.
Você está entendendo isso, querido? Ele nos trouxe para o seu reino e Ele nos garantiu a promessa da vida eterna, da abundância de Deus na nossa vida. Da onde que Deus nos tirou? Então o texto está falando, vocês estão esquecendo da onde que Deus tirou vocês. Deus tirou vocês de uma escravidão que vocês viviam. E nós éramos escravos do nosso coração. Nós éramos escravos da nossa vontade. Nós éramos escravos dos nossos desejos. E Deus nos arrancou disso. E agora nós somos libertos por Cristo. Nós somos livres em Cristo, aleluia. E aí Paulo então pode dizer o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim agora. Já estou crucificado com Cristo. Agora não é mais o Paulo que fala, agora é o Cristo que libertou, que restaurou, que salvou Paulo, aleluia. Gente, a gente tem que ter um coração agradecido todo dia. Eu comecei a mensagem aqui falando isso para vocês. Por que você está aqui e eu estou aqui? Desfrutando de saúde. Deus nos sustentou. Levantamos hoje de manhã, as misericórdias de Deus renovaram sobre a nossa vida. Você levantou lá de casa e foi na feira e comprou as coisas. Por que você comprou? Porque Deus tem te sustentado. Deus tem provido para a tua vida. Você almoçou hoje, você estava com a sua família hoje, porque Deus tem abençoado a nossa vida. Nós não podemos esquecer, nós temos que ter um coração agradecidos. Por isso que a gente tem que lidar com esse coração. Desenvolva um coração de gratidão. Sabe quando a pessoa vem aqui e coloca, sabe, a generosidade do seu coração, a sua fidelidade? Isso não tem a ver, irmão, com dinheiro. Isso tem a ver com o coração. Com um coração que é agradecido, com um coração que reconhece, com um coração que pode fazer. Eu posso fazer o que for, pastor, eu não vou chegar perto daquilo que Deus já fez pela minha vida. O salmista Davi diz isso para si mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Ontem nós recebemos não sei se a Paula está aí, o Ciro está aí. Ontem nós recebemos posso falar, né? Um comunicado, uma mensagem. Paula, está aí, Paula? Levanta a tua mão se está aí, mulher de Deus. Tá não, graças a Deus, deve estar vindo no segundo culto. Mas o filho dela, o Ricardo. Vocês lembram que nós oramos aqui pelo Ricardo? O Ricardo, que também é servo de Deus, que tinha diagnosticado um câncer. Ricardo, está aí, cara? Está aí, cara? Levanta a mão e fica em pé, meu filho. Para a igreja glorificar o Senhor. Já veio o diagnóstico que o câncer já sumiu dele, irmão. Amém? Glorifica o Senhor, irmão. Não é só por isso. Não é por uma cura do físico, mas é pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário por ele, que salvou a vida dele. Sabe, não tem como nós não termos um coração agradecido. Se Deus me pede uma coisa, eu vou resistir àquilo que Deus está me pedindo, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Essa pessoa que diz que crê em Deus, que é crente, para mim não é crente, nunca creu em Deus. Ela crê em si mesma. O Deus dela é o ventre dela. Você está entendendo ou não? Tem milagres, é uma frase que eu trouxe aí, tem milagres que você vive. Não quando começa a orar, mas quando começa, aprende a agradecer. Agradeça antes. Começa a glorificar ao Senhor. Jesus pegou o pão e disse assim: Pai, eu te agradeço por esse pão e por esse peixe. Depois que ele agradeceu ao Pai pelos 5 pães e os 2 peixes, é que a multiplicação começou a acontecer. Antes ele agradeceu, ele não pediu ao Pai para que houvesse milagre. O milagre veio depois que ele soube, depois que Jesus agradeceu ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, querido, graças a Deus. É a turma que visita a gente pela primeira vez, deve estar espantada, né? Que é isso? É que a gente ensaia tudo direitinho e tal. Eu dou um dinheirinho para eles, ó, na hora que eu falar, final, vocês. O último desafio: desenvolva um coração primiciador. Essa aqui vai pegar um bocado de gente, que me pegou também. Deus já me falou isso uns 10 anos atrás. Agora eu vou abrir o coração para a igreja. Posso abrir?
Cadê a pastora Clara? Quantas pessoas estão nos dando a honra da visita aqui? Só para eu saber quantas pessoas tem. Pouca, graças a Deus. Aí eu posso falar que é só família. Graças a Deus num bom sentido, tá, irmão? Eu vou falar uma coisa para você aqui. Deus me falou isso há 10 anos atrás. Assim, eu fui relapso. Eu não dei muita atenção. Aí, algum tempo atrás, 6 meses, 7 meses, o Espírito Santo me visitou de novo. Disse assim: filho, você está vendo aquilo ali, isso aqui, aquilo lá? Sim. Eu já falei com você há 10 anos atrás. Você passou por cima, você foi relapso, você deixou de canto. Por quê, meu filho? Por quê, pai? Porque envolve teu bolso. Estou abrindo meu coração para vocês. E eu tive que chorar e pedir perdão a Deus. Por quê, pastor? Porque nós não podemos ter um coração que não seja agradecido. Quando Deus fala com a gente não pode deixar aquela palavra de lado. A gente não pode deixar aquela palavra, Deus falou, e fazer de conta que aquilo ali não é contigo. Ou esquecer aquilo que Deus falou porque você esquece, porque você deixa de lado, porque aquilo vai mexer com alguma área da tua vida que você não quer que Deus mexa. Interessante isso. E olha que eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, evangélico, há 44 anos que eu sigo o Senhor. Eu ia falar cristão no sentido de seguidor, né? Porque cristão todo mundo é. Você está entendendo? Está comigo aqui? Eu me emocionei porque no dia que o Espírito Santo me visitou, isso mexeu muito com a minha vida. Naquele dia derramei lágrimas mesmo para o Pai, pedindo perdão a Ele, porque Ele queria mexer em algo na minha vida. Ele queria apenas que eu entregasse, e eu tive dificuldade e deixei de lado. É assim, mas eu vou fazer. Sabe aquele filho que fala assim, eu não vou fazer e depois faz? E aquele que fala para você assim, eu vou fazer e depois não faz? Não tem esse filho? Eu vou fazer, aí você espera que faça, né? Mas não faz. E aquele que diz para você assim, não, eu não vou fazer, mas depois faz. Isso aí, mais ou menos. O princípio da primícia é o princípio de dar a primeira parte ao Senhor. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, ao seu Deus. Dê primeiro ao Senhor. O que é isso, pastor? Isso é um princípio. Você vai dizer, no Velho Testamento, pastor, não, é um princípio que vai lá para o Novo Testamento. O princípio do primeiro. A primeira parte sempre deve ser do Senhor. Primícia é separar o primeiro do fruto recolhido. A primeira parte é do Senhor, do resultado que virá. Um exemplo que eu vou dar aqui para você. Quantos aqui ganham 30 mil reais? Tem gente ligada aí, ó. Já pela fé tem gente recebendo aqui, ó. Tá vendo? Rapaz, agora não, agora já falei, né? Você tinha que pegar na hora. Brincadeira. Mas vamos dizer que você receba aí 3 mil reais por mês. E qual é a primícia aí, pastor? Você divide os 3 mil por 30. Chega a sua conta. Primeiro dia, a primícia, eu retiro, coloco no envelope e trago para a casa do Senhor.
pastor, tem mês que é 31. Faz a conta. É por isso que você precisa ter mais fé para entregar a primícia do que entregar o dízimo e a oferta. Porque quando se fala em dar e mexer no nosso bolso, a gente não acredita na promessa e na recompensa. A gente acredita para a salvação, a gente acredita para o milagre, a gente acredita para a cura, a gente acredita para a libertação, mas na hora que fala na finança, a gente não consegue acreditar. Se Deus mandar você jejuar 50 dias para você ficar curado de uma doença, você vai jejuar. Que você quer ficar curado. Mas se Deus falar para você assim, jejue 7 dias, eu vou abrir a janela do céu e vou trazer para você, mas tudo que eu trouxer para você, você vai entregar para mim. E aí? Você vai fazer esse sacrifício? Pastor, eu vou jejuar 7 dias para depois tudo que Deus, nesses 7 dias eu estou jejuando por isso, para Deus me dar, para depois eu entregar tudo para Ele? Mas o que isso aí vale a pena? Por quê? Porque tudo que a gente quer fazer para Deus, a gente quer que Deus nos dê algo em troca. Isso não é amor, isso é negócio. Tem gente aqui que está se roendo na cadeira. O Espírito Santo está falando com você. Amém? Eu vou terminar aqui com esse texto. Diz assim, ó: honre o Senhor com todos os seus recursos. Olha só o texto. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aí olha a promessa. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Vai transbordar. Mas a gente não crê na promessa. A gente crê na promessa, mas a gente não está disposto a fazer o que é preciso fazer. Eu quero, pastor. Mas antes, Deus fala porque você tem que fazer aquilo ali. Vamos ficar em pé. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você lida com egoísmo e a ansiedade, um coração egoísta e ansioso, quando você lida com isso, trata com isso, você vai desenvolver um coração generoso, agradecido e primiciador. Olha essa frase aí que eu quero que vocês leiam. O nosso coração é o nosso maior desafio. Saber lidar com um coração egoísta, um coração ansioso, para desenvolver um coração generoso, agradecido e primiciador. E esse é o grande desafio. E lembra que eu falei aqui na quinta-feira à noite, vocês ficam conectados com aquilo que Deus vai revelando aqui, irmãos. Na quinta-feira à noite, no término da conferência, eu falei aqui que domingo seria o grande desafio. Nós vamos fechar hoje, que amanhã a gente vai começar um novo ciclo de semeadura. Mas eu quero fechar hoje, em nome de Jesus. O grande